Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar nos exames eletroencefalograma, eletrocardiograma? Você pode nunca ter passado por esses exames, mas com toda certeza você já os ouviu. Perceba que eles têm uma coisa em comum. Eles começam com o termo eletro. E por que é que eu estou frisando isso? Para que quando você, ao ouvir o conteúdo desse vídeo, em momento algum passe pela sua cabeça que o que vai ser falado aqui tem um cunho esotérico, espiritual, etc. Não. Nós vamos usar a ciência, a física, para mostrar que a lei da geração, a qual afirma pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações resultados, ela é uma verdade que nós podemos comprovar cientificamente. Voltando ao exposto. Então, perceba que esses dois exames têm como base o fato de que o nosso corpo, para que ele funcione perfeita e adequadamente, é necessário que ele funcione com base em uma corrente elétrica. O coração, ele tem batimentos ritmados, sequenciados, e esses batimentos acontecem, eu repito, por conta de uma corrente elétrica. O nosso cérebro, enfim, o nosso corpo pode-se dizer que é uma bateria de energia. Então você pode fazer o seguinte: pode procurar na Amazon ou em qualquer outra loja um aparelho chamado multímetro digital. O multímetro, ele consegue aferir a carga elétrica que passa por um determinado aparelho, mas que, veja só, esse mesmo multímetro que você compra na Amazon, esse mesmo multímetro que os eletricistas usam, você pode usar em você mesmo para avaliar a sua própria corrente elétrica. É muito interessante. E o que é que isso tem a ver com o nosso vídeo de hoje, com o nosso canal? É simples. O que é que eu falei inicialmente? Lei da geração. Se pensamentos geram sentimentos ações e ações resultados, então a gente tem que pensar no seguinte: quais sentimentos nossos pensamentos estão gerando e que tipo de energia o nosso corpo está gerando a fim de que nós obtenhamos os resultados que nós desejamos. Muitas vezes, o que é que a gente observa? Que a gente tenta, mentaliza, busca e as coisas não acontecem. Então eu vou dar uma dica agora valiosíssima. Presta bem atenção. Toda vez que você sentir-se magoado, toda vez que acontecerem aqueles casos onde você diz assim: fulano me magoou, fulano me irritou, toda vez que esse tipo de coisa acontece, mágoa, raiva, tome como base o seguinte: nós aprendemos com a neurociência que, em média, esse sentimento ele leva 5 dias para produzir efeitos que tornam-se crônicos. Ou seja, se você se sentiu ferido, magoado, enfim, o que é que você vai fazer? Em até 5 dias, escreva uma carta ou um e-mail, não importa, e escreva nessa carta ou nesse e-mail detalhadamente o que você sentiu com essa ferida interna que você sofreu. Mas você não vai entregar para a pessoa. Não. Depois que você escreveu e colocar aquele papel naquele e-mail, tudo que você sentiu, destrua. No caso do papel, além de rasgar, queime. E ao fazer isso, você vai repetir em voz audível para si mesmo: está feito. Mas lembra, isso tem que ser feito em até 5 dias, tá bom? Cicrano me fez raiva. Primeira coisa que você deve pensar: ninguém lhe magoa. Você permite que os outros lhe magoem. Ninguém lhe faz raiva. Você aceita que as pessoas lhe façam raiva. Aí agora nesse ponto, você deve se perguntar o seguinte: será que quando eu me sinto magoado com alguém, o campo de energia que o meu corpo emite também irá emitir na forma de impulsos elétricos exatamente aquilo que eu estou sentindo? Sim, realmente é isso que acontece. Então, nesse ponto, eu desafio a você fazer o seguinte experimento. Tome um multímetro. Você vai ver que o multímetro ele tem 2 eletrodos, um vermelho e um preto. Segure um
com a mão direita e o outro com a mão esquerda. E você vai verificar o seguinte, que a energia que está circulando, ela oscila. Sim, ela oscila. Se você conseguisse fazer essa medição no momento que alguém lhe faz uma raiva, você iria verificar da mesma maneira picos. Assim como você, quando sente contentamento, quando se sente feliz, dá esses picos. Então, muitas vezes, o que acontece é, como você não faz os exercícios de mentalização, como você ainda não aprendeu a ter o pleno controle e gerenciamento da sua mente, as pessoas é que acabam tendo controle sobre você. É como eu disse agora. Você diz assim, fulano me magoou. E eu repito, se você diz que fulano lhe magoou, você está dizendo que fulano tem o poder de agir sobre não só o fluxo elétrico do seu corpo, mas sobre o seu campo de energia. Nós já falamos aqui sobre os nossos canais cerebrais de energia. Nós já falamos aqui anteriormente. E daqui a pouco a gente vai novamente tocar nesse assunto e dar mais alguns dados. Perceba bem, o que é que a gente está falando? Campo de energia. Existe uma coisa que é básica. Todo aparelho elétrico, ele gera um campo magnético. Isso é básico, isso é física. E é por conta desse campo magnético que os aparelhos elétricos eles emitem, que não é uma coisa nada boa você, por exemplo, dormir com a televisão ligada, por conta do campo magnético que a televisão emite, que afeta o seu campo magnético. Então, muitas vezes você não consegue raciocinar, pensar, pesar, porque o seu próprio campo de energia está sendo afetado por um aparelho, como, por exemplo, um computador, para aquelas pessoas que lidam, que trabalham com o computador diretamente. Então essas pessoas tendem a ser mais afetadas ainda, tendem a ser bastante afetadas. Então o que é que a gente tem que pensar? O que é que a gente tem que entender a partir de agora? Se todo campo magnético ele precisa de um fluxo de energia para ser gerado, e se você, como já entendeu que nós geramos, que o nosso corpo gera energia, então é claro, é por conta disso que nós possuímos um campo magnético. Ou seja, como nós aprendemos na neurociência, nós somos seres eletromagnéticos. Agora a gente chegou no ponto mais importante que a gente queria. Por nós sermos seres eletromagnéticos, o nosso cérebro ele possui canais de energia. E são esses canais de energia devidamente trabalhados, exercitados e direcionados que nós conseguimos aquilo que nós almejamos. É por isso que se diz, você consegue aquilo que você emana. Se você vive na escassez, é porque é isso que o seu campo de energia está emanando. E o que é importante a gente entender agora? Lembre o seguinte, o que foi que eu disse? Que o cérebro humano ele possui canais de energia. Esses canais de energia, presta bem atenção agora. O homem ele possui, em média, 18 canais de energia. E como a gente já falou aqui anteriormente, a mulher ela possui 37 canais de energia cerebrais. Ou seja, a mulher possui mais do dobro dos canais de energia do homem. O que foi que a gente falou ainda há pouco? Que todo campo eletromagnético, para ser gerado, ele precisa de energia. E se nós somos seres eletromagnéticos, o que é importante a gente entender? Sim, você emana um campo de energia. Para ser mais específico, o campo de energia dos homens, ou seja, seres humanos do sexo masculino, eles conseguem ser expandidos em até 70 metros. Aí nesse ponto você deve ter pensado assim, puxa vida, eu sou poderoso, poxa, como o homem é poderoso. Sim, mas calma, porque eu não terminei ainda. Porque enquanto o campo de energia de um homem pode ser expandido em até 70 metros, o da mulher ele pode ser expandido até 700 metros. O que eu estou dizendo? Que você como ser humano, independentemente de ser homem ou mulher, você tem o poder. É por isso que Napoleão Hill dizia, você cria a sua realidade. Então,
uma pergunta agora direcionada a cada mulher. Para e pensa direitinho. Qual é a realidade que você está criando para si mesma? Então, nunca se avalie para baixo. Sempre avalie-se para cima. E isso que eu estou falando agora, eu estou falando para homens e mulheres. Então, eu pergunto agora, o que é que o seu campo está emanando? Mas, para facilitar a sua jornada, o teu crescimento, o teu desenvolvimento e a tua evolução, eu vou fazer o seguinte. Lá na nossa comunidade do Telegram, eu vou deixar linkado um áudio com uma onda binaural para você começar a equilibrar as suas ondas na frequência teta, que especificamente vai te ajudar a melhorar o teu sono e se aprofundar no sono REM, que é aquele sono que nos proporciona o verdadeiro descanso. É aquele sono que quando você acorda de manhã você não se sente cansado. O único cuidado que você vai ter ao passar essa onda binaural é o seguinte: a onda, ela não é para ser ouvida, ela é para ser sentida. Ou seja, se você passar a onda, você não vai ouvir nada. É uma onda que vai ativar os seus canais, como eu falei, os 18 canais nos homens e os 37 nas mulheres, para começar a equilibrar tua frequência vibracional, para que você comece a vibrar da maneira certa e começar a alcançar os seus objetivos, tá bom? Então, eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido valioso para você, que você tenha aprendido mais. E claro, se ainda assim ficou alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, que a gente tem a maior alegria e prazer de responder, tá bom? Então eu desejo a todos um maravilhoso e muito abençoado início de semana. E caso você deseje fazer alguma contribuição para o nosso trabalho, você vai encontrar aqui embaixo na descrição o nosso Pix. E eu te desejo saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.